Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus para o teu coração. E hoje, como nós começamos um mês novo, entrando agora no mês de março de 2024, nós também vamos começar mais uma série chamada Esperando no Senhor, onde a gente vai falar sobre algumas histórias e contar algumas coisas sobre o que significa de fato esperar no Senhor. É um tema muito complexo às vezes para alguns, mas a gente vai debulhar um pouquinho nisso e vamos caminhar juntos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece. Eu sei que às vezes é chato isso, mas clica aqui no sininho e vai ser muito bom porque você vai receber um aviso toda vez que nós tivermos novas postagens. E não esquece, compartilha, comenta alguma coisa aí que você achar relevante. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Hoje a gente vai caminhar, como eu falei, sobre um tema chamado Esperando no Senhor. E eu quero trazer uma história em específico aqui que talvez você nunca tenha se atentado, mesmo já conhecendo com certeza essa história, que é um pouco da história de Moisés, quando ele tira o povo do Egito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero literalmente entregar essa mensagem ao Senhor com um texto que para mim é muito importante para esse tema, que está lá em Salmos, capítulo 40, versículo 1, onde Davi, na época quem escreveu, disse: "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Então, hoje nós vamos começar um tema novo falando sobre como esperar no Senhor. Às vezes isso é um tema muito difícil da gente entender como esperar, porque muita gente inclusive confunde isso com simplesmente ficar parado sem fazer nada. Isso não é esperar. Eu costumo brincar que esse esperar no Senhor que a gente vai falar a partir de hoje, nesse mês aqui juntos, é mais ou menos do verbo esperançar, que é ter esperança de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está fazendo, de que Deus está trabalhando a teu favor. Independente da tua causa, independente do teu propósito, independente do que você vem pedindo para Deus, da forma que Deus vem trabalhando, o mais importante é ter a certeza e a esperança de que Deus está agindo ao nosso favor. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós entendemos essa realidade, nós entendemos contextos diferentes. Primeiro, que esperar é diferente de ficar parado. Muitas vezes esperar no Senhor também depende de você agir. Ou seja, você está esperando no Senhor, você tem esperança de que o Senhor está agindo, mas nunca se esqueça que a ação de Deus, ela começa, o sobrenatural de Deus começa no momento que o teu natural termina. Ou seja, a tua ação no natural, ela vai até um estágio. Quando chegar num momento que você não tem mais o que fazer, não tem mais saídas, o mundo não vai mudar mais nada com uma ação tua. A partir desse momento, você tirou a pedra, a partir desse momento vai começar o sobrenatural de Deus. Então, muitas vezes esperar no Senhor é uma linha muito tênue em que você não consegue discernir quando você tem que agir, quando você não tem que agir, quando você age, quando você fica parado, quando que é literalmente não fazer nada, quando que é agir numa direção específica para que Deus haja junto contigo. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de hoje, nesse tema, durante esse mês. Amém? Então vamos entrar na história que eu citei. Ela começa em Gênesis capítulo 15, versículo 13, onde a Bíblia diz: "Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos." 14 agora. "Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens." Essa é uma promessa que Deus faz para o patriarca da Bíblia, que é Abraão. Então Deus faz uma promessa e fala: o povo, os seus descendentes, eles vão dominar essa terra, só que eles vão sair, eles vão ser escravizados por 400 anos. Então Deus faz uma promessa clara para Abraão, que o povo seria escravizado, porém, ele depois daria liberdade para o povo. E a gente sabe que isso aconteceu quando Moisés tirou o povo do Egito. Só tem um detalhe. Vamos agora pular para Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Lembrando que acabamos de falar sobre 400 anos, que foi o tempo da promessa que Deus fez para Abraão. Só que olha o que a Bíblia diz logo depois, em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. "Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos,
todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então aqui, o que a Bíblia está nos mostrando? Que Deus tinha uma promessa para o povo israelita, e a promessa era de liberdade em 400 anos. O povo seria escravizado por 400 anos no Egito, mas 400 anos depois eles seriam libertos. Só que na prática eles foram libertos 430 anos depois, ou seja, teve 30 anos de delay nessa brincadeira. E por que teve isso? Será que Deus se confundiu? Será que Deus fez a conta errada? O que será que aconteceu? E eu não vou ler todos os versículos, até porque se a gente lesse tudo aqui ia virar literalmente uma pregação de mais de 1 hora, mas você com certeza conhece a história de Moisés, e você sabe que quem liderou essa saída do povo do Egito foi Moisés, que nasceu, no nascimento dele, teve aquela história que inclusive foi o primeiro vídeo aqui do nosso canal, quando a gente contou essa história, onde quando ele nasceu, a mãe dele, a Joquebede, colocou ele naquele cesto com junco, e aí colocou ele no rio Nilo, e aí a filha do faraó, a princesa, achou ele, decidiu criá-lo como um nobre, e aí ele foi criado por 40 anos no palácio, sem saber ali ao certo sobre a origem dele, e aí quando ele descobre a origem dele, ele percebe que ele tinha um propósito, e mesmo sem conhecer ainda Deus, ele sabia que ele tinha um propósito com Deus, e a partir dali, aos 40 anos, quando ele sai do palácio, ele já está naquele momento ali que ele está querendo sair, ali Deus já tinha um chamado para ele, ele sabia. Sabe quando você sabe que Deus já tem um chamado para você? Por exemplo, como aconteceu com Davi, quando ele foi ungido lá, quando Samuel entrou na casa dele, estava toda a família, Jessé, os filhos, e Samuel vai lá e unge Davi. Naquele momento ele sabia que ele tinha um chamado. Aqui, Moisés sabia que tinha um chamado. Você sabe de repente que você tem um chamado. Talvez você saiba o que é que Deus espera de você. Só tem um ponto entre o momento que você recebe o chamado e o momento que esse chamado se cumpre na sua vida, normalmente existe um intervalo de tempo. E aqui, falando do contexto histórico, para a nação de Israel, o intervalo de tempo pré-determinado por Deus era de 400 anos. Só que aí a gente entra num campo onde muita gente se indaga. Eu, particularmente, já me perguntei muito, será que de fato, se Deus tem um plano perfeito, a ação do homem pode interferir no tempo dessa ação? Porque se Deus quer, por exemplo, que eu seja bem sucedido e vire uma pessoa X e faça isso, isso e isso. Será que existe alguma ação minha que pode fazer com que esse plano não se concretize? E é claro que sim. Muita gente já se perguntou sobre isso. Se Deus tem um plano perfeito, se nós somos salvos pela graça, então para que a gente vai se preocupar com isso? Vamos só viver, deixa a vida me levar. Só que não é assim que o reino de Deus acontece. Não é assim que a gente vive o reino de Deus. Na prática, Deus tem sim um plano perfeito para mim, para você e para todo o povo. Só que o grande ponto é, nós podemos sim fazer com o nosso livre-arbítrio coisas que atrapalham os planos de Deus. E aqui o que a gente vê na prática é que o povo saiu 30 anos atrasado. Na prática é isso que a Bíblia está nos mostrando em Êxodo 12:40. Mas por que saiu atrasado? Esse que é o grande ponto. A Bíblia nos conta a história de que quando Moisés tinha 40 anos, ele conhece a família dele. E quando ele conhece a família dele, ele vê um dos feitores da obra, um egípcio, batendo, quase matando um dos irmãos dele. E no meio desse momento ele se mete nessa briga e ele acaba matando esse egípcio. Por matar o egípcio, todo o povo da época, todo o exército, inclusive o rei, o faraó, que na época era praticamente avô dele, tinha criado ele manda matar Moisés. Então, no meio daquela circunstância toda, ele sabia que tinha um chamado, só que ele simplesmente feriu o chamado dele. Ele feriu, ele não esperou o tempo, ele matou, ele entrou numa ação que não era para ele fazer, ele se irou. A gente falou muito sobre isso na última série. E ao irar-se contra aquele homem, ele matou aquele homem. Ele fez algo totalmente contra o plano de Deus para a vida dele. E por ter feito isso, ele gerou a ira no faraó, que mandou matar ele. De repente, todo mundo estava querendo matar o príncipe, que era Moisés. E ao querer matar Moisés, Moisés não tem outra saída a não ser fugir do Egito. Ele foge do Egito e a Bíblia nos relata que depois disso ele passa mais 40 anos em Midian e se escondendo de todo mundo que estava tentando matá-lo. E aí depois a gente conhece aquele fatídico episódio, aquela história, eu não vou ler aqui, mas leia na íntegra, uma história muito marcante de você ler na passagem de Deus, que é a história da sarça ardente, no momento em que ele entra num local onde a sarça começa a pegar fogo, mas ela não queima, e naquele momento Deus fala com ele, Moisés, eu tenho um chamado para você, vai lá, volta lá e liberta todo o teu povo do Egito. Para mim é como se Deus estivesse falando assim, ó Moisés, aquela cagada que você fez lá quando você matou o egípcio, ó, agora a poeira baixou. E agora que a poeira baixou, tudo bem, agora você já pode voltar lá e cumprir o teu chamado. Ou seja, na prática, Moisés, quando ele mata esse homem,
né, se a gente partir do pressuposto que que o povo saiu com 430 anos e Moisés ficou 40 anos em Midian, 430 menos 40, 390. Ou seja, quando ele matou aquele egípcio, o povo já estava escravizado há 390 anos. E pela promessa de Deus, faltava apenas 10 anos para que aquele chamado se cumprisse. Só que por não saber esperar no Senhor, Moisés acaba matando esse homem. E ao matar esse homem, ele gera a ira do faraó sobre ele. E essa ira faz com que ele tenha que ficar 40 anos preso não, né? Na prática é isolado. Ele se isola lá com a família de Jetro, quando ele conhece Zípora, que vira a esposa dele, e nesse momento ele fica isolado em Midian por 40 anos, até que a poeira baixa. O faraó, que era o que estava querendo matar ele, morre, e aí a poeira baixa, e aí Deus faz o episódio da sarça ardente e fala: Moisés, agora ó, você pode voltar lá e libertar o povo. Só que no meio disso tudo, pela falta de entendimento, pela falta de discernimento, por não esperar no Senhor, Moisés acaba fazendo o povo ficar 30 anos a mais escravizado. Essa que é a grande realidade. E é isso que acontece comigo e com você, quando nós não entendemos o tempo de Deus. Quando Deus tem um plano pra gente e Deus libera uma promessa sobre nós, só que às vezes a gente fica perdido no tempo dessa promessa. Quando que vai se cumprir? Será que vai demorar 1 ano, 2 anos, meses? Será que vão levar décadas para cumprir-se o que Deus prometeu a você? O grande ponto é, não importa o quando, se ele prometeu, vai acontecer. Agora, nós temos sim total poder de interferir se isso vai se cumprir antes ou depois, porque Deus tem o tempo certo. Só que através do nosso livre-arbítrio, se nós ferimos o plano de Deus, nós podemos atrasar esse plano de se cumprir na nossa vida. Da mesma forma que eu creio que, dependendo da forma como nós nos entregamos para o nosso chamado, da forma com que nós nos relacionamos, com que nós damos intimidade para Deus agir na nossa vida, esse plano pode ser, inclusive, antecipado. Agora, o grande ponto é, nessa história que a gente está lendo, Moisés atrapalha 30 anos o plano de Deus. Isso é claro quando a gente lê essa história, porque a Bíblia diz que era para ser 400 anos, só que na prática o povo saiu com 430, e a Bíblia não se contradiz, nós só precisamos entender o porquê que isso aconteceu. E na prática foi porque Moisés não teve discernimento para entender e esperar no Senhor. E por isso esse tema é muito importante, por isso que a gente vai ficar um mês inteiro aqui, uma série inteira falando sobre isso, sobre como aprender a esperar no Senhor. Muitas vezes Deus tem planos com você que estão prestes a se cumprir. Talvez estão há dias, há semanas, há meses de se cumprir, e às vezes por uma ação errada tua, por você ter muita ansiedade com querer que aquilo se cumpra, você vai lá, mete os pés pelas mãos, e às vezes você atrasa anos aquela promessa de se cumprir na tua vida. Então, atente-se a isso, aprenda com a história de Moisés, e vamos refletir cada vez mais durante essa série sobre como esperar no Senhor, que é o nosso foco. Amém? Então vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua instrução, obrigado, Pai, por nos ensinar, Pai, com os erros de todos os personagens bíblicos e principalmente com um dos grandes heróis da fé, que é Moisés. Foi um grande homem que liderou o povo para sair do Egito, mas mesmo assim, quando ele tinha que esperar no Senhor, ele não soube esperar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, maturidade espiritual para esperar em Ti, agindo a Teu favor, agindo na Tua direção, Pai, para que o Teu sobrenatural se inicie no momento que o nosso natural não tiver mais como agir, Pai. Em nome de Jesus, entregamos a Ti nossas vidas, Pai. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.